Igrejas precisam de CNPJ? Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getástico, canal especializado em organizações religiosas, e hoje nós vamos falar sobre igrejas. Precisam de CNPJ? Você está aqui numa série de 9 episódios, onde nós estamos falando sobre as organizações religiosas e a cultura de que igreja não pertence ao terceiro setor, igreja vai para o terceiro setor apenas para pegar o reconhecimento. Quando um grupo de pessoas comungam da mesma fé se entende como igreja, igreja é. Ela vai apenas pegar o reconhecimento para que todos entendam aquela comunidade como uma igreja e tenham os direitos que a legislação hoje vigente dá às organizações religiosas. E o primeiro passo, igreja precisa de CNPJ? Por vários anos aqui, eu já recebi muitos líderes de organização religiosa. Murilo, eu preciso ter o CNPJ porque eu vou abrir uma igreja. Não. É ao contrário. Você precisa abrir uma igreja e quando ela estiver consolidada, quando ela se entender, aquela comunidade se entender como uma igreja, aí sim ela vai buscar o reconhecimento. Diferente se você já é de uma denominação, que já tem um povo, que já tem uma comunidade, que já tem até registro, vou buscar ser uma igreja co-irmão, então vou ser uma filial, aí é uma outra história. Mas se você está começando agora, é um novo ministério, Deus tem te levantado para esse novo ministério, não há problema nenhum. Mas não é o CNPJ que vai definir, eu agora tenho uma igreja. Não é isso. Você precisa ter uma comunidade de pessoas que entendam a fé da mesma forma que você entenda. E ali eles vão se entender como igreja é. E vamos buscar o reconhecimento no terceiro setor apenas para poder ter os direitos que a legislação traz para as organizações religiosas. Mas não é o CNPJ quem vai definir se é ou não é uma igreja. Não é o CNPJ que define a igreja, é o reconhecimento. Murilo, mas você está falando isso em todos os episódios e vou continuar falando até um 9º episódio. Nós estamos no 4º episódio de 9, onde nós estamos falando tudo sobre as organizações religiosas e a cultura que infelizmente se implantou achando que igreja é uma entidade sem fins lucrativos. Ela é. Mas ela não é uma ONG, ela não é uma associação, um instituto, uma fundação, onde o principal objetivo é levar o social, é levar a benfeitoria, a beneficência a terceiros. A organização religiosa, ela tem o principal objetivo levar aquilo que ela acredita, independente da religião a qual você pertença. O principal objetivo é ter o proselitismo, ter a liberdade de crença para levar a outras pessoas aquilo que você acredita. Então, não é o CNPJ que vai definir a sua organização religiosa, a sua igreja. Mas nós precisamos entender algumas situações que começou lá na IN, Instrução Normativa 1634/2016, que tornou obrigatório todas as filiais que tinham, de alguma forma, uma administração naquele local. Então, se tinha algum controle de dinheiro, de despesa, de receita, ela era obrigado a ter o CNPJ de filial, mesmo sendo uma congregação, um ponto de pregação, mas se tinha alguma situação de administração naquele local, era obrigado a ter o CNPJ. Aí nós tivemos mais tarde a Instrução Normativa 1863/2018, que dispensou. Filial não tinha a obrigação de ter um CNPJ. E aí, por fim, nós tivemos em 2022 a IN 2119, que tornou novamente a obrigação e dessa vez não só tendo a administração, mas se é uma filial, uma congregação, um ponto de pregação e pertence a uma igreja, ela tem a obrigação de ter aquele CNPJ. E pasme, se uma fiscalização bater naquele local e ela se identificar que ali é uma filial, um ponto de pregação, uma congregação de uma determinada denominação e não tem o CNPJ, aquela denominação ela pode ser em algum momento autuada conforme a IN 2119, que torna obrigatório. Eu tenho ali um aglomerado de pessoas que estão comungando da mesma fé, necessidade de ter o CNPJ, mesmo que não tenha administração no local. E no Brasil nós temos filiais, congregações, ponto de pregações e até mesmo filiais fora do Brasil. Então são esses os casos hoje com a IN
2119/2022, que tornou obrigatório filiais, congregações, ponto de pregação e filiais fora do Brasil a terem o CNPJ. Então, a igreja, para ela existir como igreja, ela é obrigada a ter o CNPJ? Não. Mas para ela ter o reconhecimento, para que a sociedade a entenda como igreja, há necessidade que ela pegue o reconhecimento, ter o seu estatuto social, ter o CNPJ e entregar as suas obrigações acessórias, porque com isso ela não tem imunidade. A imunidade é do imposto. Então, eu te peço agora, se você ficou até agora comigo, deixa o seu like, compartilha. Se ainda está com dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse é o 4º episódio de 9 episódios que nós estamos falando sobre organizações religiosas. Eu te aguardo no 5º episódio, onde nós vamos falar estatuto social. Vamos fazer um parâmetro sobre várias dúvidas, várias situações sobre o estatuto social, que, na minha opinião, é a Constituição Federal de uma igreja. Fique conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso Brasil. Até o próximo episódio.